Boa noite, mulheres do alto. Boa noite. Estamos juntas para mais um devocional ao vivo de sábado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que estamos juntas. Iniciando o mês de agosto também, né? Hoje já é dia 1º. 1º de agosto tá aí, gente. Agosto tá batendo na nossa porta e vai entrar com tudo. Boa noite, meninas. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos chegando para o nosso devocional ao vivo de sábado. Hoje foi um pouquinho mais tarde. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu tenho 2 entradas para ir ao cinema com o Rafa. Só que são entradas assim que você pode ir qualquer dia e assistir qualquer filme, né? Daí a gente viu que tinha uma sessão hoje para as 8h40 no shopping para assistir o Homem-Aranha. A gente queria assistir. Aí fomos eu e ele só, mas daí chegamos lá, meninas, e já tava lotado, não tem nem pra hoje, nem pra amanhã. Mas daí como a gente tava lá, a gente já fez um lanchinho por lá, ficamos por ali, tivemos o nosso tempo, eu e ele, foi muito, muito bom, muito bom. Fazia muito tempo que a gente não saía assim, eu e ele só, sabe? E eu vi como, meu olho tá vermelho, né, olha. E eu vi como é importante também a gente sair só o casal, sabe? Foi muito bom, a gente ficou ali, fizemos um lanchinho, depois tomamos sorvete, sentamos no banco ali do shopping, passeamos um pouquinho, foi muito gostoso, muito gostoso. Daí, por isso que eu me atrasei, porque eu cheguei agora há pouco e foi esse o motivo, e eu vou dizer pra vocês que eu quero ver se eu faço isso. Amém, Jesus. Amém, em nome de Jesus, eu recebo, Marcinha. E eu falei, meu Deus, quero fazer isso mais vezes. Quero ver se a gente faz pelo menos uma vez por mês, sair um pouquinho eu e ele. Foi mesmo muito bom, assim, sabe? A gente conseguiu conversar várias coisas. A gente conseguiu ficar só eu e ele. Foi, assim, muito bom, muito bom. Eu falei, meu Deus do céu, que delícia! Então, eu aconselho você que é casada, oi Sassá, você que é casada, tem filhos aí, né, igual eu tenho 3, às vezes a gente vai fazendo as coisas só para os filhos, vai fazendo as coisas só para... Oi meninas, estão chegando, Angélica, Inês, boa noite. A gente vai fazendo só para os outros. É muito importante parar para o casal também, viu? Às vezes você para aí, para tudo, porque a gente aqui em casa, a gente gosta muito de fazer as coisas com as meninas. Nós somos assim, né? A gente gosta muito. Então, assim, se a gente vai sair para jantar alguma coisa, a gente quer levar elas. Não sei o que quer levar elas, né? Então, só que daí hoje... E hoje a gente foi literalmente esse sentimento, Marcinha. Foi tão bom porque a gente fez esse ano o quê? Acho que 22 anos de casados. E assim, meu Deus, a gente tava ali no shopping meio que namorandinho mesmo, sabe? Assim, de mão dada, não sei o que. Aí até brinquei com as meninas, que daí a gente deixou o carro na rua da frente. Aí quando a gente tava indo embora, ele veio e me deu assim, um puxão, me deu um abraço na rua, sabe? Falei, gente, que é isso? Aí contei pra elas, né? Elas ficam todas, eu falei, ai que nojo. Eu falei, nojo do quê, gente? Vocês tão doida? Mas assim, eu vi como é importante. Então se você tá ouvindo e você fala, meu Deus, você parou pra pensar, e meu Deus, faz tempo que não sai só eu e meu esposo, faz tempo que a gente não faz alguma coisa, só a gente juntos, né? Olha, eu vou te dizer, viu? Para um pouquinho. Eu falei pra ele, Rafa, nós vamos nos esforçar pra gente tentar fazer pelo menos uma vez por mês. Uma saidinha, eu e ele só. Foi muito, muito bom mesmo, sabe? Pra nós e pras meninas, porque as meninas ficaram aqui em casa e se viraram, fizeram as coisinhas delas também, deram um tempinho sem nós, né? Foi muito bom. Então, esse foi o motivo, tá, meninas? De a gente ter... iniciado um pouquinho mais tarde hoje, tá bom? Ai, que linda, tua irmã Marcinha. Ai, querida, boa noite. Seja muito bem-vinda, viu? Deus abençoe.
E a gente tá aqui, gente. Hoje é dia 1º de agosto, estamos começando o mês de agosto. Todo mundo fala do mês de agosto, né? Meu Deus, o que eu ouço as pessoas falarem que agosto é o pior mês do ano, agosto é o mês mais longo do ano, agosto não sei o que, não sei o que. Olha, eu sou meio suspeita, eu amo o mês de agosto, eu faço aniversário em agosto, o Rafa faz aniversário em agosto e o Chico também faz aniversário em agosto. Então eu amo o mês de agosto, eu também acho ele um pouco comprido, mas eu vou ter esse pensamento que a Marcinha colocou aqui, que ele vai ser pequeno para o tanto de bênçãos que Deus tem separado para nós, viu? Vai ser um mês pequeno comparado a isso. Então, que a gente encare tudo, gente, a gente precisa treinar a encarar as coisas sempre da melhor maneira. Se tá todo mundo falando ao seu redor que agosto vai ser um mês muito longo, que agosto é o pior mês, você não vai aceitar isso para você, você vai declarar o contrário. Agosto vai ser o melhor mês do ano para mim. Agosto vai ser cheio de bênçãos, realmente precisa de muitos dias para o tanto de bênção que nós vamos receber e tudo mais. Aí, ó, viu? Aí, ó, viu como é um mês lindo e maravilhoso? Exatamente, da Marcinha também, poxa. Então, gente, nós temos que ter esse pensamento e eu não sei se eu comentei com vocês, da aluninha do colégio que faleceu de câncer, 9 anos. Eu comentei com vocês? Eu acho que não. A gente tem uma aluna no colégio, me digam se eu comentei ou não, tá? Tem uma aluna no colégio que ela é filha da coordenadora da educação infantil e ela pegou e ela um dia fiquei sabendo isso. Deixa eu ver aqui, quinta-feira, não comentei, então tá. Quinta-feira que a gente já teve reunião pedagógica, né? A gente já vinha. Deixa eu voltar no início da história. A mãe dela é coordenadora da educação infantil do colégio e ela é uma menina de 9 anos, 9 para 10 anos, tá no 5º ano. Não é minha aluna, ela estuda de tarde. E daí, o que acontece? Um dia, há 4 anos atrás, ela estava na educação física ali no colégio e no meio da educação física ela paralisou, como que se o cérebro dela tivesse parado. Daí, né, a professora ali, depois ela voltou, a professora comentou com a mãe foi correr atrás e foi descoberto um câncer no cérebro dela. Ela foi para Curitiba, fez o tratamento no Pequeno Príncipe, que é referência, né, e foi curada do câncer. Voltou, vida normal, menina ativa, fazia teatro, fazia dança, todas as coisas. Aí, beleza, ela foi diagnosticada esse ano de novo que o câncer tinha voltado. E nós ali no colégio, né, numa campanha de oração e uma corrente de oração por ela. E daí, no primeiro dia, assim, eu não conhecia essa aluna, como eu disse para vocês, ela era da tarde, eu dou aula de manhã. Mas no primeiro dia que a nossa coordenadora, ela passou pra gente, sabe assim, me deu um sentimento ruim. Eu fui lá pra sala da coordenadora e falei, Ana, meus sentimentos não são bons a respeito disso. Eu tô com um sentimento muito ruim dentro de mim. Mas daí ela fez algumas cirurgias no cérebro e tal, aí voltou, aí teve que ir de novo para Curitiba, e quando ela voltou dessa última vez para Curitiba, ela pegou meningite no hospital, e ela veio a falecer por conta disso. E foi uma tristeza muito grande, assim, uma comoção muito grande no colégio, porque muitas professoras conheciam uma criança nova, enfim. Aí teve o velório dela e eu falei, puxa, vou, não vou, Espírito Santo, não vou. Não fui. Foram muitas professoras, eu, né, não tinha contato, assim. Eu poderia, sim, ter ido prestar minha solidariedade, com certeza, mas eu gosto mais de fazer o depois, sabe? Agora, nos próximos dias. E daí, ontem eu tava conversando com uma das profs e ela falou que foi o velório mais triste que ela foi de muito tempo, assim, sabe? Que tava uma tristeza profunda e, meu Deus do céu, é muito triste, essa doença, ela é tenebrosa e uma menina com uma vida pela frente, né? Enfim, coisas que a gente não cabe no nosso entendimento. E eu fiquei muito reflexiva quando teve o velório e tudo mais, porque eu me lembro que chegou a notícia do velório
e eu estava fazendo um patê de frango para as meninas, que elas gostam de patezinho de frango com cenoura, assim, sabe? Eu tava fazendo e ali eu fiquei muito emotiva, porque eu pensei, caramba, a gente não valoriza o simples ato de ter vontade de comer alguma coisa. Caramba, olha aqui, olha só, gente. Isso, a gente deveria valorizar isso, sabe? O ato da gente ter vontade de comer alguma coisa, de fazer alguma coisa, da gente conseguir se exercitar, andar, subir, correr, pular, sorrir. E eu peguei e eu fiquei ali, fiquei muito pensativa nisso e tal. Daí ontem teve mais uma reunião pedagógica e daí no final, assim, a nossa coordenadora, a gente fez um círculo e nós oramos ali o Pai Nosso e ela queria que alguém falasse alguma coisa, ficou aquele silêncio e sempre eu falo alguma coisa, né? Mas ali eu queria ficar quieta, eu falei, Senhor, eu não quero. Mas o Espírito Santo começou a borbulhar em mim, daí não tem como, né? E eu quero compartilhar com vocês que ele me trouxe, assim, sabe, gente? Pra gente valorizar o ordinário, valorizar as coisas simples, mas simples mesmo. Como eu disse para vocês, a vontade de comer uma coisa, o poder correr até ali, voltar até aqui, a independência de fazer as coisas, sabe? Aí tem gente que pode pensar assim, mas isso é muito normal, isso é comum, isso, não sei o quê. Mas sabe, ali foi tirado de uma menina assim próxima ali, né? E puxa vida. E às vezes a gente reclama de tantas coisas e a gente esquece de valorizar o simples, o ordinário. Aí a outra professora que estava afastada há mais de 60 dias porque ela teve um colapso e essa sim eu conhecia de perto, é a prof da Rayana, e ali eu pude conversar com ela também. Ela falou assim, Lari, eu fiquei mais de 25 dias, presta atenção nisso, gente. Ela falou assim, eu fiquei mais de 25 dias sem tomar banho, sem escovar os meus dentes. Eu não sei o que eu comi, era o que a minha mãe me forçava muito a comer. Eu ficava deitada, sem televisão ligada, sem nada. Eu mal conseguia levantar o meu braço. Eu não tinha força pra nada. Eu entrei numa depressão, Lari, que eu não sabia que existia essa depressão. Ela falou assim, o único pensamento que passava na minha cabeça era que não tinha mais jeito pra mim, que eu não ia ser mais feliz, que seria mais fácil eu morrer do que eu viver. Daí ela, né, foi tratada, foi medicada, foi cuidada e voltou e vai voltar agora segunda-feira da aula normal. Eu tava conversando com ela. Eu quero compartilhar com vocês o que ela me falou, porque foi pra mim também. Porque daí eu pergunto, a gente conversa, eu falei, tá, e o que você aprendeu disso? Porque ela tava bem assim, né? Eu falei, o que você aprendeu? Ela falou assim, eu aprendi 3 coisas. A primeira, que mulher tem que ser mulher. Eu falei, mas como assim mulher tem que ser mulher? Ela falou assim, Lari, a gente tem a mania de querer abraçar tudo. Então, ela tinha se separado, já tinha um tempo, mas ela ainda não tinha absorvido aquela separação. Então, e como foi ela que pediu a separação, ela estava com o peso da culpa dessa separação. E daí ela não queria deixar faltar nada, nem para a filha que já estava casada, dando um neto para ela, para o filho que já estava saindo da faculdade de odonto, entendeu? E ela falou, Lara, eu me desdobrei, eu fiz coisas e mais coisas que não é o meu papel de mulher. E eu fiquei muito sobrecarregada. A primeira coisa é essa, mulher tem que ser mulher. Daí ela falou assim, Deus não fala pra gente ser ajudadora? Como que a gente vai ajudar, Lari, se a gente estiver carregada de coisa? Você consegue ajudar alguém carregando um monte de coisas? Eu falei, não. Ela falou assim, então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, boa noite, minha querida. Ela falou assim, a segunda coisa é que a gente precisa respeitar o nosso corpo. Porque ela trabalhava de manhã ali no Colégio São José, de tarde em outro colégio e dava algumas aulas particulares de noite. Ela falou assim, a gente precisa respeitar o nosso corpo, Lari.
Falei, é verdade. Essas duas coisas já foram para mim. A primeira, porque eu tenho mania mesmo de agarrar um monte de coisa e fazer. A segunda, porque eu sou muito ativa, então eu faço muitas coisas. E ela falou assim, a terceira, Lari, que a gente tem que tirar um tempo, pelo menos uma vez por semana, de esvaziar a nossa cabeça. De ficar assim, ó, esvaziando a nossa cabeça. Porque tudo tá aqui, ela falou. Tudo tá aqui, Lari. Eu falei assim, o seu corpo padeceu por causa da sua mente? Ela falou exatamente isso. E daí quando eu tava orando ali com as meninas, com as professoras, eu falei, né, isso que o Espírito Santo me trouxe sobre nós valorizarmos o simples. De às vezes a gente vai para casa, acha ruim fazer um almoço, acha ruim responder um filho que tá chamando 5, 10, 15 vezes a gente, mamãe, mãe, mamãe, mãe, né? E que a gente deveria amar isso e a gente deveria valorizar isso, lembrando da Majuzinha. E também a gente não só enxergar, mas ver as pessoas que estão ao nosso lado e efetivamente ajudar. Porque essa colega, ela deu sinais. Por exemplo, ela não descia mais pro cafezinho para tomar café com a gente no nosso intervalo. Eu fui algumas vezes na sala dela, falava, amiga, vamos descer, vamos tomar café. E ela, não, Lari, vou ficar aqui, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Mas ela queria mesmo era ficar quieta. Só que assim, não era o normal dela, ela sempre descia, entendeu? Então, e talvez se eu tivesse insistido mais, talvez se eu tivesse falado, não faz bem isso aqui pra você, vamos descer, vamos sair desse ambiente de sala um pouco, 20 minutinhos, tarará, né? E pra gente olhar pro outro também, sabe? E olhar ativamente. Porque às vezes a gente olha, a gente observa, a gente vê que tem alguma coisa, mas a gente também fica muito passiva, não faz nada. A gente precisa ter algumas atitudes, né, meninas? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, de a gente se respeitar. A gente cuida tanto do nosso corpo, né? E tudo bem, isso faz parte, temos que cuidar mesmo. Mas, respeite o seu corpo, é isso mesmo. Mas a gente precisa, meninas, meu Deus do céu, a gente precisa cuidar da nossa mente, guardar a nossa mente, trabalhar a nossa mente. Gente, vocês não têm noção do tanto de doenças que as pessoas têm no corpo físico por causa da mente. Da mente, em nome de Jesus. Invista na sua mente, invista em coisas que vão ser saudáveis para a sua mente. Gaste tempo naquilo que vai manter a tua mente sã e saudável, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a nossa mente, ela pode nos levantar, como ela pode nos derrubar. No caso da minha colega, eu vi ela derrubar a minha colega. Eu vi. Entendeu? E daí todos esses acontecimentos e o que será que passava dentro da cabeça dela e da mente dela, e que ela ia concordando com essas mentiras, entende? E uma hora o corpo dela entrou em colapso e pediu para parar tudo, para poder organizar a casa de novo. Então, vamos investir e cuidar da nossa mente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor fala na nossa mente as coisas. O nosso cérebro, gente, é uma máquina poderosa. A gente não tem noção disso. Que o pouco que a gente tem, que a gente consiga cuidar bem dessa máquina. Que a gente consiga conservar ela da melhor maneira possível, pelo maior tempo possível. Viu? E isso é uma coisa que ninguém vai fazer por você. Você tem que fazer. Você tem que cuidar. Você tem que zelar. São pensamentos que não vão fazer bem para sua mente. Não pensa, não ouve. Se vier o pensamento involuntário, novamente com novos pensamentos da palavra de Deus. Por isso, não abra mão da palavra de Deus. Não negocie o seu tempo com a palavra de Deus. Por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, por favor. Viu? Vamos começar o nosso devocional, né? O Senhor vem falando com a gente. Quando essa colega conversou comigo, eu também fiquei pensando, eu falei, Senhor, eu tenho negligenciado algumas coisas.
E às vezes a gente faz achando que é para o bem, entendeu? Eu vou dar um exemplo para vocês. De quando a gente faz achando que é para o bem e acaba não sendo para o bem. O Rafa, ele que cuida do carro, né? Assim, ele que vê todas as coisas que precisa ver no carro e tudo mais. E daí, nessa nossa ida para Curitiba, agora nas férias, eu com as meninas, sabe aquele esguichinho que sai no para-brisa? Que você aperta ali, sai a aguinha para você limpar o para-brisa? O nosso a gente apertava, não saía a aguinha, apertava, não saía a aguinha. Tinha alguma coisa entupindo ali, né? Só que o Rafa, ele é sempre muito cuidadoso, ele põe algum fluidinho ali para poder durar mais e tudo mais. E daí, quando ele levou pra ver, porque ele não queria que eu viajasse assim, né? Ele falou, Deus o livre, alguém consegue. Mas você já tá aqui, amor. Tá bom? Deus o livre, alguém suja aí o teu para-brisa e não consegue limpar. Aí ele foi levar pra arrumar, tipo assim, em algumas horas de manhã já arrumou e já voltou pra casa. E estava entupido o caninho que jorra essa aguinha no para-brisa para poder limpar. E eu falei, tá, mas o que entupiu? O que levou a entupir dele? Ele falou, o fluido que eu colocava na aguinha lá, achando que eu tava fazendo bem, achando que eu tava ajudando a conservar, eu piorei. Porque ele deixava resíduos no final, acumulava resíduos desse fluido lá embaixo no final do tanquinho de água, e daí quando a água chegava no final e a gente ali apertava para sair, aquele fluidinho subia e acabou entupindo o cano, entendeu? E daí aquilo que era para funcionar normalmente não estava cumprindo a função dele, mesmo tendo a boa intenção, mesmo fazendo algo que era para ajudar, mas não ajudou, atrapalhou e teve que consertar. E na nossa vida, às vezes, é assim também. Às vezes a gente acha, igual eu, quando ela estava falando, e eu pensando, meu Deus, né, as coisas que eu me encho, assim, que me ocupam, que eu faço muita coisa, são tudo coisas que eu acho que são sempre para ajudar. É sempre para ajudar alguém, é sempre para o bem, é sempre para não sei o quê. Mas será que é para fazer tudo isso mesmo? A intenção é boa, a intenção é maravilhosa? Mas e aí, será que não vai estragar alguma outra coisa? Igual no fluidinho que foi colocado lá no tanquinho de água do carro? A intenção era boa, era maravilhosa, era para durar mais. Não era para estragar antes do tempo. Estragou antes do tempo. Tá entendendo? Às vezes a nossa intenção é a melhor. Mas será que Deus quer que a gente faça tudo mesmo? É por isso que a gente tem que chegar para Ele e perguntar. E quando ela ia me falando, eu falei, Senhor, eu preciso perguntar para o Senhor. Assim, eu pergunto, mas às vezes eu vou atropelando as coisas. E a gente precisa perguntar e esperar a resposta do Senhor. É para fazer isso mesmo? Não é para fazer? É momento de deixar esse projeto, essa situação, esse círculo que eu tô, o que é para fazer? É importante deixar também, entendeu? Mas para essas coisas acontecerem de uma forma natural e de uma forma que a gente tenha certeza do que está acontecendo, do que a gente, né? A gente precisa estar em intimidade com o Senhor. E essa intimidade começa em primeiro lugar na palavra de Deus, não tem outro lugar, tá bom? Então, a gente precisa amar essa palavra. E eu vou abrir a segunda turma, mas tudo isso eu não falei por causa da segunda turma não, né? Agora que eu tô me ligando, viu? Tanto que as meninas do núcleo nem sabem ainda, eu acho que eu comentei por alto lá, mas esse fim de semana eu fiquei extremamente incomodada e eu preciso abrir a segunda turma do Aprendendo a Ouvir o Espírito Santo, porque, né, como eu ouvi, muito tempo na igreja eu ficava, né, se Deus te falar, você faz, se Deus falar pra você parar, você para, se Deus não sei o que, mas tá, tudo bem, eu quero obedecer, mas como que eu vou ouvir? Como que eu sei se é Ele? Como que eu tenho essa certeza? Né? Até o dia que eu aprendi, que alguém me ensinou o caminho. Então, esse curso Aprendendo a Ouvir o Espírito Santo é para te ensinar o caminho. São 2 meses que nós vamos juntas para ensinar o caminho de como ouvir o Senhor. Porque uma vez que você aprende isso, é assim, ó, podem tirar muitas coisas de você ou de mim, mas isso daí ninguém tira. E é maravilhoso, tá? Eu quero mesmo abrir agora, assim, o quanto antes, depois eu conversar com as meninas do núcleo. Jura, Sassá? Graças a Deus, que bom ouvir isso.
Se tem aqui alguma aluna do curso que puder falar se mudou alguma coisa, pode falar. Eu quero começar ainda no mês de agosto, tá? Porque eu senti essa necessidade. Igual, por exemplo, eu já tenho algumas coisas que eu vou fazer. Essa foi uma necessidade que eu senti, entendeu? Então, a gente vai dar esse start, sim, com certeza, porque é um divisor, viu? A gente deixa de fazer tantas coisas que a gente fazia, a gente começa a fazer tantas outras que a gente não fazia, por conta dessa intimidade e desse jeito dessa afinidade com o Senhor, né? Olha lá, semana passada eu senti um cheiro tão maravilhoso no culto, foi um derramar lindo. Você tem essa coisa com cheiro, né, Sassá? E você sabe, foi tão legal você tocar nesse assunto, olha como é bom a gente conversar, né? Você desde sempre tem essa coisa com cheiro, né? No nosso primeiro encontro, lembra do presencial? Você sentiu o cheiro também, acho que foi de mirra, né? Então, essa forma que o Senhor fala com você é muito maravilhosa. É muito linda. Que lindo, né? Eu sinto o cheiro, mas assim, não é assim sempre como você, viu? Você veja, olha como é essa forma. E quando você sentir um outro cheiro novo que você ainda não conhece, pesquisa sobre esse cheiro, porque é uma maneira que o Espírito Santo fala com você de forma bem particular. Eu acho isso lindo. Comigo foram poucas vezes assim com cheiro, me lembro, mas foram poucas, não é a principal forma que o Senhor fala comigo. E eu acho isso o máximo. Mas você sabe, Sassá, que ele tem falado comigo. Eu não consegui parar para estudar ainda, eu só vou anotando assim os tópicos do que eu quero estudar quando o Senhor vem falando comigo. Então você vai fazer, Sidoca. E ele falou, e eu tava querendo estudar sobre os cheiros que a Bíblia fala, né? É o nardo, é a mirra e tantos outros cheiros que... É verdade, é isso mesmo, que bom. Que a Bíblia fala e eu não sei, eu acho que tem algum sentido muito espiritual isso. E eu peguei e estava conversando com as meninas essa semana e eu falei com elas e eu tô meio que ligada nessas coisas de cheiro assim, sabe assim? Eu tô querendo até assim, pra vocês terem uma ideia, eu tô até querendo assim, tipo, sei lá assim, qual perfume, Senhor, o Senhor quer que eu use? Eu quero exalar o seu bom perfume, mas de perfume mesmo, de entendeu? Qual é o perfume que o Senhor quer que eu use, assim? Eu não sei, tá vindo esse negócio de cheiro assim pro meu lado que eu não tô entendendo. Quem sabe você vai compartilhar comigo um pouco essa unção aí do cheiro, né, Sassá? Não sei. Eu até falei com as meninas, falei, meninas, será? Tô querendo, acho que eu quero um perfume. O Senhor tá falando comigo sobre perfume, sobre cheiro, sobre essas coisas, mas ainda não consegui ter o discernimento total. Mas olha que legal, amei que você compartilhou, ia esquecer de falar isso, né? E olha aí, essa é uma maneira particular que o Senhor fala com você, comigo é outra, com a fulana é outra, eu sou muito sensível de sentir o ambiente, assim. E a gente precisa dar importância para essa forma. Então, Sassá, você sempre dê importância ao cheiro que você vai sentir e vai perguntando para o Espírito Santo o que esse cheiro quer dizer. Assim como eu dou importância para o que eu sinto. Às vezes está tudo bem, está tudo ótimo e daí me dá um negócio. Eu falo, Senhor, o quê? Por quê? A Rani esses dias saiu, foi na casa de uma amiga, tipo uma saída normal, saiu daqui de casa para ir na casa da amiga. E tava tudo bem, daí daqui a pouco me deu uma coisa assim, beleza. Depois, mais tarde, eu fui buscar ela, falei, filha, o que aconteceu lá hoje? Que eu tive um sentimento que não foi legal. E no fim, sei lá, acho que ela se estranhou com outras amigas, elas tiveram alguma desavença lá, entendeu? Tava na casa só ela e uma amiga. Mas acho que pelos grupos, sei lá por onde, deu umas estranhadas lá com as outras amigas. E você veja, eu senti. E é essa forma que o Senhor vai falar com você? Talvez sim, talvez não. Talvez vai ser outra forma, outra maneira. Né? O Rafa, ele sabe das coisas e simplesmente sabe. Ele não sente, ele não sente sentimento, ele não sente o cheiro, mas ele simplesmente sabe e acabou. E é aquilo, é impressionante, é uma coisa louca, né? Então, o nosso Deus maravilhoso, ele é multiforme. E ele fala com a gente nas várias facetas que ele tem. E sempre tem algo novo, inesgotável e imensurável, maravilhoso, lindo e poderoso. Ai, vamos começar então. Meu Deus do céu. Vou orar, tá bom?
Pai, obrigada porque estamos aqui reunidas para te ouvir, Senhor, e nós amamos tanto, tanto, tanto te ouvir. Fala conosco com toda a liberdade, Espírito Santo. O Senhor pode falar das mais diversas formas aqui, porque nós somos livres e abertas e prontas para receber todas as formas que o Senhor se comunica conosco, no nosso corpo, alma e espírito, em nome de Jesus. O que nós não podemos é ficar sem te ouvir. Então, venha e traga a sua revelação. O Senhor é honrado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Meninas, hoje é dia 1º, dia 1º de outubro. O título do devocional de hoje é Vitória sobre a morte. A leitura sugerida está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, que diz assim: Tragada foi a morte pela vitória. A morte entrou no mundo por causa do pecado e a morte colocará suas mãos gélidas sobre todos. Reis e vassalos, servos e chefes, doutores e analfabetos, religiosos e agnósticos, velhos e crianças. A morte é o rei dos terrores. Entra nos palácios e choupanas, nos templos religiosos e nos redutos mais escuros da iniquidade, nos hospitais mais sofisticados e nas praças mais movimentadas. Nascemos com o vírus da morte e caminhamos para ela inevitavelmente. Até que Jesus volte, a morte continuará a sua ação implacável, mas a morte foi vencida. Jesus quebrou a espinha dorsal da morte e arrancou seu aguilhão. Jesus matou a morte com sua morte ao ressurgir dentre os mortos. Agora, a morte não tem mais a última palavra. Não precisamos mais ter medo dela. Seu poder foi destruído. Jesus se apresenta a nós como a ressurreição e a vida. Quem nele crê nunca morrerá nunca morrerá eternamente, mas passou da morte para a vida. No glorioso dia do retorno triunfante do nosso bendito Deus e Salvador, os que estiverem mortos ressuscitarão com um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso e celestial, semelhante ao corpo da glória de Cristo, e os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para entrarem com Cristo para sempre, para estarem com Cristo para sempre. A própria morte, que espalhou tanto terror e provocou tantas lágrimas, será lançada no lago do fogo e nós habitaremos e os novos céus, no novo céu e na nova terra, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Vamos ler esse versículo-chave, meninas, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Olha, minha Bíblia está aqui. Tomara que a sua esteja aí com você também. 1 Coríntios está no Novo Testamento. A gente passa os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Passa Atos dos Apóstolos, Romanos e Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, é isso? Isso. Tô aqui em Romanos. Vou mais um pouquinho. Vou para Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 54, diz assim. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Vou continuar. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia. Bom, meninas, nós estávamos falando da aluninha do colégio, né? O que nós aprendemos, o que nós refletimos com o acontecimento na vida dela. E aqui está o devocional falando para nós da morte.
A coisa mais certa que nós temos nessa vida é a morte. A morte vai chegar para todos nós. Não tem ninguém nesse mundo que é imortal. Nenhuma pessoa. E mesmo sabendo disso, a gente não está preparado para a morte. Porque nós não estamos preparados para a separação. Nós não estamos preparados para perder. Por mais que a gente tente se preparar, é doído, é doloroso, é um baque, às vezes é revoltante, às vezes nos leva, meu Deus, para lugares assim que a gente não gostaria, mas a morte vai chegar para todos nós. Quando nós temos o conhecimento e entendimento de que, na verdade, é uma passagem para o lugar que nós almejamos a nossa vida inteira aqui, o tempo todo que nós estamos aqui nessa terra, nós estamos olhando para onde? Para a eternidade. O tempo todo que nós estamos aqui caminhando segundo a luz da palavra de Deus, buscando ser o mais parecida com o Senhor todos os dias, nós estamos olhando para o quê? Para a eternidade, para a vida eterna. A gente sabe que aqui a gente está de passagem. A eternidade existe. Pode aparecer o estudo que quiser, pode aparecer a pessoa que quiser falar, levantar qualquer coisa aí para questionar a eternidade. Para mim, segundo a palavra de Deus, a eternidade é inquestionável. E a eternidade só tem dois caminhos. Ou a gente vai para o céu viver a novidade de vida, a plenitude da vida com o Senhor Jesus, ou nós vamos para o inferno viver eternamente o ranger de dentes. Não tem outro lugar. Ou é isso ou é o outro. Não tem essa de que vou fazer aqui o que eu quiser, porque daí eu vou morrer e acabou. Não cai nessa lorota, nessa mentira, porque só tem dois caminhos eternos. Então, a gente está aqui na nossa vida aqui olhando para a eternidade, almejando a eternidade. E quando a eternidade chega para um dos queridos nossos? Na verdade, a gente deveria celebrar. Na verdade, a gente deveria fazer uma festa, porque aquela pessoa agora entrou na eternidade. Ela entrou na vida plena. Ela não morreu, é nada. Esse corpo aqui carnal, horrível, que é o que fica militando conosco todos os dias até que o Senhor volte, esse corpo sim morreu. Mas o espírito daquela pessoa entrou na glória de Deus e agora ela tem um corpo glorificado na presença do Senhor. Entende? Então, se a gente fosse fazer alguma coisa assim, no entendimento mesmo dessa verdade, a gente faria uma festa, não um funeral. Mas a grande verdade é que nós não estamos preparadas para isso. Mesmo sabendo que a pessoa entrou na eternidade, que ela está num lugar melhor que o nosso, que ela está junto com o Senhor, que ela está agora sem dor, sem lágrima, sem nada. A gente sente a dor da morte, da separação. O próprio Jesus viveu isso também, quando o amigo dele, Lázaro, faleceu. Lembra-se que a Bíblia diz que ele chorou? Então, ele sentiu também. Então, não adianta, mesmo a gente sabendo de tudo isso, não adianta a gente querer achar que a gente vai passar, talvez, pelo luto tão facilmente ou não, gente. Cada um tem uma reação, cada um tem um tempo, cada um tem um jeito. O que eu sei é que o luto, ele precisa ser vivido. Ele precisa ser vivido para ser vencido. Viu? Às vezes a pessoa que passou pelo luto, ela fica adiando, ela fica colocando para debaixo do tapete, ela fica, sabe assim, colocando barreiras para não passar por aquele momento de luto e ele nunca será vencido. O luto, para ser vencido, ele precisa ser vivido. Esse vivido, você vai precisar talvez chorar, você vai precisar talvez gritar, você vai precisar talvez clamar, você vai precisar... Cada um aqui vai ter uma reação, mas ele precisa ser vivido para ser superado, para ser vencido. Eu estou falando isso para vocês porque é o que a palavra de Deus me fala e é o que a minha experiência com as pessoas ao meu redor que já perderam entes queridos falam. Eu ainda não passei por isso, graças a Deus. Nem sei se eu tô preparada. Eu não consigo nem imaginar. Sinceramente, eu não sei, meninas. Eu tenho esse entendimento de que se algum dia algum querido meu, íntimo meu, o Senhor o recolher, ele vai estar nos braços do Pai. Mas eu não sei se eu tenho essa
esse grau de maturidade de, sabe assim, já dói em mim só pensar, só imaginar. Então eu tô falando não de ter vivido de carteirinha, mas à luz da palavra de Deus e observando e ajudando pessoas que passam pelo luto. Se você tá nesse período, por favor, viva o seu luto. Se precisar chorar, chora. Mais de uma vez, mais de um momento. Se precisar gritar, grita. Se precisar pedir ajuda, peça. Mas não fique abafando esse sentimento e colocando outras coisas, achando que você tá vencendo ele, porque não está. E daí quando ele vier para fora, ele vai vir com tudo. Tá bom? E depois a gente, quando passa pelo luto e vence isso, a gente sente a saudade sem dor, né? Eu imagino dor física, dor tudo. Eu não consigo imaginar, é algo insuportável para nós. Eu não consigo imaginar o que essa coordenadora, a Grazi, tá passando, gente. Você é a filhinha dela, caramba. Né? E apesar de ser a única certeza que nós temos, para vocês verem como a gente é tão limitado e tão pequeno. Mas quanto mais a gente falar disso, quanto mais a gente entender disso, quanto mais a gente buscar no Senhor isso, mais fácil ou menos difícil vai ser de passar por esse momento. E o melhor de tudo, meninas, é que a gente hoje consegue vislumbrar e consegue olhar para a eternidade com Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte. Ele foi lá no inferno, no sábado do silêncio. Ele estava lá guerreando, buscando, tirando a chave da vida e da morte das mãos do diabo. Ele estava lá e ele resgatou essa chave. E o poder da vida e da morte é do nosso Senhor. Por isso nós podemos celebrar. Por isso nós podemos ter a certeza da eternidade. Por isso nós podemos ter essa esperança viva dentro de nós, de que sim, existe a eternidade com o Pai, de que sim, é o Pai que tem o controle da vida e da morte, muitas vezes sem nós entendermos a cronologia disso. Mas é Ele quem dá a vida, é Ele quem permite que a vida seja tirada. Lembra da história de Jó? O diabo tocou em muitas áreas da vida de Jó, em todas praticamente. Somente na vida que não. Deus falou, até aqui você vai. Na vida dele você não mexe. E o diabo mexeu na vida de Jó? Não. Você acha que se ele tivesse poder para isso, ele faria? Faria, porque ele não está nem aí para o que Deus fala dele. Ele não está nem aí para o que Deus pede para ele. Ele é obediente, por acaso? Não. Ele só não fez, porque ele não tem poder para tirar a vida de alguém. Ele não tem poder. Às vezes, acontecem fatalidades que são consequências de escolhas, viu? São consequências de escolhas. Mas dizer que o diabo tem o poder de tirar a vida de alguém, não tem. Somente o nosso Deus e Pai que tem o poder da vida e da morte. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança e a nossa alegria está nisso. Em nome de Jesus. Apesar de nós não estarmos prontas para perder nada. A gente não gosta de perder nada. Eu que sou competitiva, então, meninas, eu não gosto de perder um jogo de ludo com minhas filhas. É verdade, Sassá, o pior é que é verdade, nem o inferno é dele. Ele é um ridículo, ele acha que ele é, por isso que ele é enganado e enganador. Ele é enganado porque ele acha que ele é alguma coisa e ele não é nada. Ele não é nada, nada. E enganador porque ele engana os outros, porque ele é um enganado e ele acaba enganando os outros. Ai, olha, sem comentários, né? Ridículo, ele é um ridículo. Então, gente, a gente precisa... E tudo isso, lembra que eu falei ali no começo sobre que essa questão da Majuzinha fez eu pensar sobre a questão do simples, do ordinário, das coisas do dia a dia? Então, meninas, vamos escolher viver o dia de hoje feliz.
Eu já falei pra vocês, eu não lembro, eu tenho um calendário que eu coloco na minha geladeira. Todos os dias eu faço. Anteontem eu fiz já o do mês de agosto, já tá lá na geladeira. Então eu faço assim numa folha A4 mesmo, mais durinha. Eu coloco ali os dias em quadradinhos, tipo um calendário mesmo, mas feito à mão, assim, rapidinho. E daí eu coloco os dias e vou colocando os compromissos familiares ali, ou compromissos da escola, mas que vai envolver a família, porque vai ser fora do horário de trabalho, essas coisas, dentista, nananana. E daí eu sempre coloco o nome, né, do mês, tipo agosto. Aí um versículo pro mês, que daí eu peço pro Senhor um versículo. E embaixo eu sempre peço uma frase, assim, que não seja um versículo, uma frase, vamos pôr assim, motivacional. E a frase do mês de julho para mim foi: decida fazer o dia de hoje feliz. Várias vezes eu li aquilo, entendeu? E a gente precisa decidir fazer o dia que nós estamos vivendo feliz, né? Isso é uma... Quando a gente entende que é uma decisão, por mais que venham coisas difíceis e contrárias, porque vão vir, a gente lembra e fala, não, mas tá tudo bem, isso aqui vai resolver, isso aqui não sei o quê, e eu vou fazer o meu dia feliz. Eu vou fazer o meu dia ser feliz. Seja no simples, como a gente estava conversando aqui. Seja no ter o prazer de comer uma coisa gostosa, no ter o prazer de deitar numa cama gostosa, de sentar na frente de uma televisão e assistir uma série, assistir um programa que você gosta, né? Com a sua família ou você ali mesmo, sabe? A liberdade de ir e vir, de correr, de pular, de brincar, entendeu? Que a gente valorize isso. Não é a gente deixar a nossa régua baixa. Não é isso. É valorizar o simples, o ordinário. Porque quando a gente começa a ter esse olhar, a gente vê Jesus em todas as coisas, a começar das simples. Das coisas simples a gente vê ele, vê o cuidado dele, vê o toque dele, sabe? E às vezes a gente só valoriza quando a gente perde. Que nós possamos valorizar também, e principalmente agora, enquanto não perdemos, entende? Graças a Deus. Ai, tenho tanta coisa para pensar. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu tenho tanta coisa para pensar, e tanta coisa para não sei o que. Glória a Deus, que a gente tem uma mente saudável, que a gente guarda as coisas na mente ainda, que a gente lembra das coisas. Glórias a Deus. Que a gente possa ser grata a Deus e ter sempre bons pensamentos. Lembra disso, gente? Lembra do que nós falamos no começo? A nossa mente é poderosa, viu? Ela pode nos derrubar, como ela pode nos levantar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, muito obrigada pelo devocional de hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ensina tantas coisas e também nos ensina sobre essa questão do luto, que às vezes a gente parece, não quero falar sobre esse assunto, não quero tocar nesse assunto, e é tão importante a gente falar e a gente tocar no assunto, porque nós precisamos entender as suas verdades sobre isso. E a verdade é que a eternidade existe sim, que nós iremos para a eternidade contigo, mas que também existe um inferno com lago de enxofre, com ranger de dentes. Também, Senhor, a verdade é que nós passamos a nossa vida aqui, Senhor, olhando para a eternidade. E quando algum querido ou querida nossa vai para essa vida plena na eternidade, nós não estamos preparadas, essa é que é a verdade. Vai nos preparando, Espírito Santo, vai nos consolando, vai nos mostrando, Senhor, as verdades sobre essa situação e que, acima de tudo, a gente se permita viver o luto para que ele possa ser vencido. Nos ajuda, Espírito Santo, a valorizar as coisas ordinárias, as coisas simples do dia a dia, a te enxergar, Jesus, em cada uma dessas coisas. Ao levantar, ao deitar, ao caminhar, em tudo o que fizermos, que possamos ser gratas a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu coloco a vida das mulheres do alto que estão aqui ao vivo agora e também, Senhor, daquelas que vão ouvir depois a gravação. Em nome de Jesus, se temos alguma mulher do alto aqui passando pelo luto, seja o consolador dessas mulheres, seja o ajudador, seja aquele que orienta e que ajuda a passar por esse processo em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada pela palavra da semana. Nós entregamos o mês de agosto nas tuas mãos. Hoje é o primeiro dia do mês de agosto, Senhor. Estamos nas primeiras horas do mês, né? Do primeiro dia, assim. Tá acabando, mas ainda estamos nas primeiras horas. Queremos pedir a tua bênção, teu cuidado, teu favor sobre nós. Nos dê sabedoria e discernimento do alto para as coisas que vamos fazer esse mês. E declaro que esse mês vai ser uma chuva de bênçãos para cada uma de nós, em nome de Jesus. Nós recebemos e estamos prontas para receber as tuas bênçãos do céu, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, entregamos e descansamos no mês de agosto em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas, amém. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus. Deus abençoe a sua semana, o nosso mês de agosto. Ai, fiquei tão feliz também, tô me lembrando aqui que essa semana subi ao monte com a Verônica, né? A gente foi tomar um café juntas e antes do café nós fomos subir ao monte para orar, para entregar o nosso mês também e tudo mais. E foi tão gostoso, graças a Deus por isso. Hoje ela tá lá em Belo Horizonte recebendo uma honraria, coisa mais linda, mais chique da minha vida. Maravilhosa. Eu quero falar para vocês, meninas, para a palavra da semana que o Senhor trouxe para mim é o seguinte: nós vamos falar todas as manhãs ou várias vezes no dia seguinte. Foi bem clara a palavra, foi isso, ó. Eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Todos os dias de manhã, ou você vai dizer, eu amo viver. Eu amo a minha vida. A sua vida pode estar lotada de problemas, a minha pode estar cheia de coisas para resolver, mas não se compara com o dom da vida que o Senhor nos dá todas as manhãs. Eu sou mesmo muito grata a Deus todas as manhãs. Quando eu estou fazendo minhas orações de manhã, eu falo, Senhor, obrigada por esse fôlego de vida. É mais um dia que eu posso te honrar. É mais um dia que eu posso te glorificar. É mais um dia que eu posso me relacionar com o Senhor. Muito obrigada. Então, declare isso. É importante você abrir sua boca. Antes do Senhor trazer uma palavra, agora tem de um tempo para cá, Ele está trazendo uma frase para nós. É importante a gente abrir a boca e verbalizar isso, entendeu? Então, daí você faz a tua oração da manhã, você tem teu momentinho da manhã. Se o teu momento da manhã é Senhor, bom dia, Espírito Santo, vem comigo, e você já declara mais essa frase: eu amo a minha vida, eu amo a vida, em nome de Jesus. E você vai ver que a sua semana vai ser leve, que a sua semana vai ser num outro astral, não é sem problemas, mas num outro astral, tá bom? Deus te abençoe. Amanhã é dia de culto, por aqui é dia de ceia, eu acredito que aí também. Vá até a casa do Senhor, celebre, esteja com o Senhor. Receba o corpo de Cristo. Nós precisamos, viu, meninas, participar da ceia para alimentar o nosso espírito. Lembra que eu falei para vocês? A nossa mente, em nome de Jesus, viu? Reserva aí o teu horarinho para estar com Ele e se alimentar da palavra e alimentar o nosso espírito, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu amo a vida, você também. Nos vemos segunda-feira, tá? Se Deus quiser. Beijo, até segunda. Amo vocês, viu? Tchau.